Graça e paz a todos, queridos que estão ouvindo esse breve vídeo. Gostaria nessa manhã de meditar contigo livro de 1 Reis, no capítulo de número 13 e versículo de número 11. Analisemos junto a desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-na a seu pai. Glória a Deus. Queridos, é com muita alegria que busco trazer uma breve meditação para nós nesta manhã, onde temos o intuito de cooperar, colaborar para com todos aqueles que buscam o conhecimento da palavra de Deus. Estamos diante de um texto muito conhecido, estamos diante de um texto muito dinâmico e até mesmo complexo, pois temos aí a história de dois homens, cujas suas funções ou cujos seus ofícios, o ofício eram de profetas. Analisando uma situação cujo coração de Deus já estava indignado, ele envia um profeta para profetizar contra o altar. Esse profeta ouve de Deus a seguinte mensagem: vai e profetiza contra o altar, porém não voltarás pelo mesmo caminho, não comerás nada e nem beberás nada naquela terra. Então o profeta se desloca-se e vai sentido a sua missão. Estando ele no determinado lugar, cujo Deus o enviara, ele agora procede exatamente da forma, em primeira instância, da qual Deus lhe ordenou. Profetiza contra o altar, acontece conforme o que ele profetizou sobre o altar. E agora ele se desloca, retornando. E aí é onde está o problema. Quando ele retorna, ele vai com a missão de obedecer a Deus. Em primeira instância, ele foi executar uma missão. Mas na missão, ele tinha que obedecer às ordenanças que Deus o tinha dado. Então ele vai lá, cumpre a ordenança de Deus, conforme Deus lhe ordenara. E o mandamento de Deus, o pedido de Deus para ele era: olha, você não vai repousar sobre aquela terra, você não vai beber naquela terra, você não vai se alimentar de nada naquela terra. Você vai e você vai voltar, mas você não volta pelo mesmo caminho. Naquele ambiente, naquele momento, havia lá filhos de um profeta velho.
E os filhos desse profeta velho ouviu toda a situação, toda a dinâmica que ocorreu ali em primeira instância. Eles voltam para as suas casas e lá eles começam a conversar com seus pais. E eles começam a narrar. Eles levam consigo toda a narrativa do que aconteceu naquele momento, naquela instância, por meio do profeta, do homem de Deus. O profeta velho, com causa de conhecimento de tudo que já tinha acontecido por meio dos seus filhos, ele indaga a seus filhos, mas aonde está o profeta? Seus filhos lhe orientam e diz, olha, ele já se retirou-se. De repente o profeta velho diz, olha, equipa aí uma jumenta, um animal aí, coloca, deixa pronto aí e eu vou até o profeta. Ele se apossa-se do animal, vai em busca do profeta e encontra-o sobre um carvalho, descansando. E estava ali. Então, quando ele chega, olha só que interessante essa parte. Foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, olha só, és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo e come pão. Porém ele disse, em primeira instância, ele disse, olha só, não posso voltar contigo, nem entrar contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Em primeira instância, ele dá continuidade àquilo que Deus lhe ordenara. Ele disse, olha, eu não posso voltar contigo, não posso me alimentar, não posso estar nesse lugar. Porque o Senhor falou comigo, vai e não volta para o mesmo lugar. Não come, não bebe, não faz estadia lá, naquele lugar. Porém, veja só a estratégia do profeta velho. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem estarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por que fostes. Tornou-lhes ele, também eu sou profeta como tu. Então ele já lança uma estratégia na mente dele. Ele já dá um tom de igualdade. Ele já diz, eu sou profeta como tu. E um anjo, olha só, um anjo, ele diz, o Senhor me disse, ele disse, um anjo me falou, por ordem do Senhor, um anjo falou com ele por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu. Analisando esse contexto histórico, é plausível a gente analisar alguns aspectos bem interessantes que abrange todo o nosso contexto cristão.
estamos diante de dois profetas. Um profeta que diz: Deus me enviou e disse a mim: vai e profetiza sobre o altar. Porém, não come, não bebe e não volta pelo mesmo caminho. Essa foi a ordem de Deus. E ele tinha convicção disso porque ele foi. Contra fatos não há argumentos. Se ele não tivesse dado credibilidade, ele não tinha ido. Ele foi. Ele foi e concretizou conforme Deus tinha falado com ele. Porém, não gerou nele uma convicção. E nós podemos entender alguns modos operantes aqui. O primeiro modo operante aqui do profeta velho foi: eu sou profeta como tu. Quando ele fala isso, ele quis energizar, ele quis confrontar, confundir a mente do profeta. Ele diz: olha, assim como Deus fala com tu, também fala comigo. E um anjo, por meio do Senhor, me falou: vai lá e diz a ele que volta contigo, come, bebe água. Então, a sabedoria do profeta velho foi neutralizar, foi confundir, foi neutralizar a fé do profeta novo. Quando ele diz: sou profeta como tu, um anjo por meio do Senhor falou comigo, já acende uma luz na mente do profeta jovem, do jovem profeta. Ele já vai imaginando e se vitimando, com certeza na mente dele, ele pensando: olha, não é isso mesmo que Deus quer. Eu vim aqui, executei a ordem de Deus, estou aqui com fome, com sede, cansado. E quem sabe, para que não haja dúvida em mim, Deus está usando outra pessoa para tratar sobre esse assunto. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Nós temos que analisar todo um contexto profético, nós temos que analisar, nós temos que trazer uma análise crítica, textualizada, para saber se realmente Deus falou. E temos que analisar todo um contexto crítico, emocional, espiritual, sapiencial, e saber qual é o projeto de Deus. Numa determinada instância, ele diz: olha, a ordem para ti é: vai, profetiza ao altar, não esteja naquele ambiente, não permaneça lá, volte, porém não pelo mesmo lugar, não beba água, não coma, não faça estadia naquela região, naquele lugar. Então, a primeira ordem foi essa. De repente chega outro profeta com outra ordem, com outra visão, com outra determinação. Agora, nós poderemos entender uma questão. Será que quando o profeta lançou essa profecia, essa ordem para ele, não mexeu na vontade dele? Porque uma das formas da gente analisar as profecias é segundo o que vem de encontro ao nosso desejo. Dificilmente uma profecia de correção, uma revelação de correção, ela vai ter muita aceitação. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que o ego delas querem ouvir. Mas elas não param para meditar que aquelas palavras doces que está vindo ao seu encontro não tem proveito algum, porque a pessoa em si, ela não está pronta, preparada. A vida dela é uma forma e ela está recebendo palavras de outra forma. Aonde deveria ser corrigido, está sendo amaciado o ego. Então as pessoas aceitam mais. Então vamos lá. Pegou o profeta naquilo que ele estava esperando uma oportunidade para executar. Ele estava cansado? Estava. A Bíblia diz que ele estava sobre a sombra de um carvalho. Isso significa que ele estava ali descansando. Ele estava com sede? Com
plena certeza ele estava. Mas se ele tivesse levando água ali, ele tivesse... né? Ele poderia ter um bornó com comida? Poderia. Né? Mas foi justamente nesse ponto. Volta comigo, come, bebe, faz estadia lá na minha casa, porque Deus, por meio de um anjo, me pediu para vir até aqui. Então, a malicência, a sabedoria do profeta velho usurpou, ultrapassou os limites da experiência do profeta jovem. O profeta jovem, ele desacreditou dele, desacreditou que Deus tinha falado com ele e vai seguir agora os passos, os padrões daquele homem que chega falando com ele. Mas aí, Deus falou com o jovem profeta ou falou com o profeta velho? De que forma analisar esse contexto? Aí você diz, não, mas o profeta velho, ele acertou algumas coisas aí. Não, ele não acertou, ele apenas narrou todo um contexto que ele já sabia por meio de seus filhos e o que me traz a meditação dessa palavra hoje é que devemos buscar discernimento de espírito. E olhe só o que nós temos aqui na palavra de Deus sobre o discernimento de espírito. Olha só que algo interessante aqui para as nossas vidas. Mateus 7,16. Olha só. Pelos seus frutos os conhecereis. Colheis, porventura, uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Uma das questões que deveria ser analisado era: quem é esse profeta? De onde ele veio? Por que ele está aqui? Qual é o objetivo dele? E a vida dele? De que forma ele tem procedido aqui, nos arredores? Ele não analisou, ele não comparou, ele não refletiu e ele foi enganado. Então, os dias atuais que nós estamos vivendo é dessa forma também. Nós temos que viver dentro de um contexto. Mateus 7 está dizendo aqui: pelo fruto conhecereis a árvore. Por que árvore? Por que frutos? Porque a árvore, ela traz consigo uma analogia, um pensamento, humanamente falando. E os seus frutos são produzidos segundo a árvore da qual o fruto foi produzido. Então não há como uma árvore produzir aquilo que não está na sua genética. Então não tem como um profeta, um homem de Deus, viver uma vida nos partidores de uma forma e nos holofotes de outra forma. Então tem que ser um contexto contínuo e que andam parearmente. Então,
A pessoa vive na mentira. A pessoa vive na falsidade. A pessoa vive na enganação. O contexto familiar todo degradado. No seu entorno, pessoas que não se contextualizam com ela. Então temos que analisar. Quando esse contexto vem à tona, nós não queremos dizer e falar da perfeição, de que ninguém não erre, de que ninguém não peque, de que ninguém não retroceda atrás, de que ninguém não fracasse na fé. Não. Mas estamos falando, esporadicamente, de uma sequência aonde vamos descobrindo e nos qualificando dia mais, afastando-se mais da mentira, da hipocrisia. Pessoas que nos púlpitos pregam uma coisa e na realidade vivem outra coisa. E se aproveita dos bens financeiros de outrem para trazer para si um aproveito pessoal, enriquecimentos ilícitos. Então as pessoas, elas se permitem enganar, elas se deixam enganar, porque é isso que elas querem ser, enganada. Elas querem que você chegue e diga, olha, Deus diz que você realmente é uma pessoa de Deus. Deus diz que realmente tem um projeto na sua vida. E às vezes não tem, às vezes a pessoa precisa de uma corretividade. Então que os nossos corações sejam mais flexíveis para ouvir a voz de Deus, para nos conhecermos melhor, para não deixarmos ser enganados, sermos seduzidos e não padecer como o profeta que padeceu nessa narração, nessa história bíblica. E muitas das vezes a gente até começa por um caminho certo, mas o dinheiro vai corrompendo, o status diante da sociedade vai corrompendo, a política vai corrompendo, as amizades vai corrompendo, e você tira o foco que Deus se deu como profeta na terra para trazer para si, para trazer consigo proveitos próprios, desejos engordos de um desejo infartável. Então que possamos analisar melhor esse texto e trazer para nós essa verdade bíblica, em nome de Jesus. Glória a Deus.